Tudo bem, pessoal? Agora nós iniciamos o estudo da ótica, que é o estudo da luz e do seu comportamento. A luz obedece a três princípios básicos sobre a sua propagação. A luz propaga em linha reta, que é o princípio de propagação retilínea da onda luminosa. O princípio da independência, que diz que a luz não depende de outras luzes que atravessem seu caminho. E o princípio da reversibilidade, que a trajetória da luz não depende do seu sentido, por isso a luz é reversível. Uma das evidências de que a luz se propaga em linha reta, claro, além daquilo que nós enxergamos, notem, os eclipses são uma evidência da propagação retilínea da luz. Eu só consigo compreender completamente um eclipse geometricamente vendo que a sombra, penumbra se projetam na Terra, por exemplo, no eclipse solar, pela propagação da luz em linha reta. O princípio da independência mostra que a trajetória de uma luz não depende de outras luzes que atravessem seu caminho. Aliás, notem que os holofotes mostram também mais uma evidência da propagação retilínea da luz. Mas aqui o princípio da independência mostra três fachos de luz ou vários fachos de luz cruzando uns com os outros, e esses cruzamentos não interferem na trajetória de cada um deles. Por isso, cada facho de luz tem uma trajetória independente dos outros. O princípio da reversibilidade da luz mostra que a luz é reversível. Como assim? O sentido de propagação não altera a sua trajetória. Notem que dois fachos de luz aqui emitidos em sentidos contrários fazem exatamente o mesmo percurso. Então a trajetória da luz não depende do sentido de propagação. Uma aplicação cotidiana do princípio da reversibilidade é o fato de que duas pessoas conseguem se enxergar refletidas no mesmo espelho. A luz que vem de A para B ou que vem de B para A faz exatamente o mesmo percurso e as duas se enxergam por reflexão naquele mesmo espelho refletor. Toda a luz que incide e reflete numa determinada superfície tem que obedecer a duas regras bem simples, que são as leis de reflexão da luz. Primeiro, a luz incidente e a luz refletida, esses raios de luz estão sempre no mesmo plano. Então, se o raio incidente vem na vertical, o raio refletido sai num plano vertical também. E obedece-se à lei de simetria da reflexão. Notem que o ângulo de incidência em relação à linha normal é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Lembrem que os ângulos de incidência e reflexão são sempre medidos em relação a esta linha perpendicular à superfície refletora, que é a linha normal. Então, raios incidente e refletido coplanares e sempre com a simetria tal que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão em relação à linha normal. Agora nós entramos no estudo dos espelhos e basicamente nós estudamos dois tipos de superfícies refletoras. Os espelhos esféricos e os espelhos planos. Nós iniciamos pelo espelho plano. Notem que aqui eu tenho um exemplo de espelho plano, que é um espelho d'água plano, água parada, fazendo uma reflexão, de tal forma que ela mostra uma imagem com determinadas características. Como é que eu encontro geometricamente a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho plano? Existe uma regra geral para isso. A regra geral diz que a imagem é sempre formada num determinado ponto de encontro ou cruzamento dos raios refletidos pelo espelho. É claro que para ter uma imagem eu preciso de um objeto, e óbvio, o espelho. Então nós temos um espelho plano aqui, vamos colocar uma imagem a partir de um objeto. Esse é o nosso objeto. Peguei um ponto apenas do objeto e a partir daquele ponto do objeto eu vou traçar dois raios de luz. Eu preciso encontrar os raios de luz refletidos para então geometricamente descobrir a posição geométrica da imagem. Então traço um raio de luz que parte daqui, incidiu no espelho e refletiu. Usei a lei da reflexão.
ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, eu preciso de mais de um raio de luz para que haja o encontro dos refletidos. Vou traçar mais um raio de luz que parte daquele ponto. Notem, insisto, obedeci a lei da reflexão. Agora percebam, eu tenho que descobrir onde que os raios de luz refletidos, eu tenho dois raios de luz refletidos, onde que eles se encontram ou onde que eles cruzam. O cruzamento dos raios de luz pode acontecer tanto na frente do espelho quanto atrás do espelho. Sim, o objeto está na frente, lá nós temos o lado de trás do espelho. Percebam que esses dois raios de luz, eles jamais vão se encontrar, nesse caso, para o espelho plano, na frente do espelho, que eles estão se afastando. Então eu devo fazer o prolongamento dos raios de luz refletidos nesse caso. Já que não se encontram na frente, eu prolongo esses dois raios de luz, fiz o prolongamento daquele de cima, fiz o prolongamento agora desse de baixo. Lá está o encontro dos raios de luz. Lá, através deste prolongamento, no caso do espelho plano, nós temos a projeção daquele ponto, que é a imagem deste ponto do objeto. Então lá está a imagem formada atrás do espelho, por isso ela é chamada de imagem virtual. Na verdade, esse encontro de raios de luz através do prolongamento é um encontro não real de luz, é um encontro virtual. Essa já é uma propriedade de toda a imagem formada por um espelho plano. A imagem é formada geometricamente atrás do espelho e, portanto, ela é chamada de virtual. Então nós temos aqui as propriedades, as características de imagens geradas por todos os espelhos planos. É sempre a mesma condição. A imagem formada por um espelho plano, para qualquer objeto colocado em qualquer ponto na frente desse espelho, vai ser virtual. Notem que a imagem está atrás do espelho plano, ela é encontrada pelo prolongamento dos raios refletidos, ela é direta ou direita, ou seja, está de cabeça para cima. Jamais um espelho plano vai inverter a imagem. Então, direta ou direita quer dizer que está de cabeça para cima, ou seja, não invertida. Ela é simétrica, tem as mesmas dimensões do objeto, largura ou altura, e a mesma distância. Notem que a mesma distância que o objeto está do espelho, a imagem está do espelho. Então essas são as propriedades da imagem que todo espelho plano gera para qualquer objeto na sua frente. Vamos pensar numa situação que eu montei aqui, tá? Nós temos um objeto na frente de um espelho, claro, geralmente os objetos ficam na frente do espelho. Esse espelho ele tem dimensões, ele é pequenininho, né? Eu quero saber onde é que se forma geometricamente a imagem daquele objeto naquela posição em relação ao espelho. Só para aparentemente complicar, vou colocar um observador ali. Eu quero saber onde é que está a imagem para aquele observador daquele objeto na frente daquele espelho pequeno. Notem que eu posso facilitar a minha vida, porque se eu penso que a imagem de um objeto na frente de um espelho plano é sempre simétrica e equidistante do espelho, basta eu saber a distância do objeto ao espelho, que lá atrás do espelho a mesma distância vai estar formada numa linha de simetria aquela imagem. Então, independente do tamanho do espelho, independente da posição do observador, nós temos a imagem formada equidistante atrás do espelho ao longo da linha de simetria. Está aqui a imagem daquele objeto, certo? Por que não fez a projeção dos raios incidentes refletidos? Porque eu só usei a lei de simetria para facilitar a minha vida. Então aqui está o objeto na frente do espelho, a imagem equidistante atrás. Notem que descobrimos a posição daquela imagem, independente do tamanho do espelho, independente do observador ou da posição do observador. Notem que se eu quisesse fazer os raios refletidos e obedecer à lei da reflexão ali com a normal, claro, o encontro desses dois raios refletidos na frente do espelho projetam a imagem exatamente no mesmo ponto que eu descobri apenas pela linha de simetria ou pela simetria desta imagem. Notem que a gente pode concluir que a posição da imagem não depende da posição do observador e que a posição da imagem não depende do tamanho do espelho. Então, usa a lei de simetria e tu vai encontrar sempre a imagem atrás do espelho e a mesma distância, no caso, claro, do espelho plano. No espelho plano, nós, observadores na frente do espelho, enxergamos a imagem revertida. Como assim? Se eu estou na frente de um espelho plano, o meu ombro direito é projetado do lado esquerdo na imagem. Assim nós enxergamos a imagem revertida, chamada reversão da imagem.
E o meu ombro esquerdo, do meu ponto de vista, está projetado no lado direito da imagem. A isso se chama reversão da imagem, que ocorre para os observadores que observam imagens de objetos. Notem essa letra F aqui, nós temos a imagem projetada no espelho, a esquerda e a direita ficam revertidas ali na imagem do espelho. Então deve ser por isso que eles pintam ou adesivam no capô da ambulância a palavra ao contrário, sim, para que tu consiga enxergar refletido no espelho plano a palavra revertida, ou seja, tu consegue ler no espelho plano do retrovisor do carro a palavra ambulância, porque ela é colocada ao contrário no capô da ambulância, chamada então reversão da imagem. Definição de imagem virtual e imagem real. Eu já sei como encontrar a imagem de um objeto na frente de um espelho. O encontro dos raios refletidos, o cruzamento dos raios refletidos me dá a posição da imagem de um determinado objeto. Ok, já sei dessa regra geral que vale para todos os espelhos. Notem que se o objeto estiver aqui na frente do espelho, eu faço dois raios que refletem. Se eu precisar fazer o prolongamento dos raios refletidos, essa imagem vai se projetar geometricamente atrás do espelho. Temos a definição de uma imagem virtual. É o encontro não real de luz que tu só consegue pelo prolongamento dos raios refletidos. Então notem que esse encontro virtual de luz gera uma imagem atrás do espelho chamada de, portanto, imagem virtual. Agora, se eu tiver um objeto na frente de um determinado espelho, traça dois raios de luz. Notem que ali eu tenho um espelho curvo. As imagens reais se formam onde, no encontro real de luz, aqueles dois raios refletidos realmente se encontraram naquele ponto na frente do espelho. Imagem formada na frente de um espelho, independente de qual espelho é, tem que ser curvo, na verdade, porque o espelho plano é sempre imagem virtual. Então nós temos aqui sempre imagens na frente dos espelhos, imagens reais, encontro real de luz sem a necessidade de fazer o prolongamento dos raios refletidos. Vamos à translação do espelho plano. Notem que nós temos aqui um espelho plano colocado na frente de um objeto e o objeto projeta uma determinada imagem para esse espelho na primeira posição analisada. Pela lei da equidistância e simetria, notem que a primeira imagem formada para o primeiro espelho naquela posição está à mesma distância do objeto em relação ao espelho e, portanto, DI igual a DO. E, claro, os dois têm a mesma altura, objeto e imagem. Agora eu vou transladar esse espelho afastando ele do objeto de uma distância D. Percebam que agora, ao afastar o espelho de uma distância D em relação ao objeto, ou em relação ao espelho na posição 1, chamei o espelho agora na posição 2. Percebam que a nova imagem desse objeto não pode mais estar projetada no mesmo local que a primeira imagem para o espelho E1. Então essa imagem vai ter que se afastar lá para a direita de uma certa distância, de tal forma que obedeça à lei da equidistância. Notem que essa é a nova distância do objeto em relação à segunda posição do novo espelho. Então essa também é a nova distância da nova imagem em relação ao espelho na segunda posição. Percebam que se eu projetar essa nova imagem lá, dá para perceber que ela não andou uma distância D, ela andou o dobro do espelho. Essa é uma regra que vale para toda a translação de espelho plano. Se o espelho transladar uma distância D, a imagem, a nova imagem, tem que se deslocar o dobro que a distância que o espelho transladou. Por quê? Porque ela tem que compensar a distância que o espelho se afastou do objeto e ainda a distância que ele próprio andou. Então sempre a distância que a imagem translada é o dobro daquilo que o espelho translada. Então notem que isso é apenas uma obediência à lei da equidistância. A imagem tem que estar sempre em relação ao espelho a mesma distância que o objeto está. Então se eu afastar o espelho de uma distância D do objeto ou da posição anterior, a imagem vai ter que compensar com duas distâncias. Então sempre a distância que a imagem translada é o dobro daquilo que o espelho translada.
Agora nós vemos a rotação do espelho plano. Eu quero saber o seguinte, se eu girar o espelho de um determinado ângulo, o que isso vai provocar em termos de giro ou ângulo de rotação no raio refletido. Percebam que aqui eu tenho o espelho E deitado, um raio incidente I e o raio refletido R, obedecendo, claro, a lei da reflexão que sempre deve ser obedecida. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. A normal aqui está de pé para o espelho deitado. Notem que eu vou girar esse espelho de um ângulo de 90 graus, ou seja, se ele está deitado, ele vai passar a ficar de pé. Eu quero analisar com esse ângulo de rotação de 90 graus, por exemplo, quanto vai girar o raio refletido. Um detalhe importante é que se o espelho gira, a normal também gira. Então a normal acompanha o espelho. Espelho deitado, normal de pé. Se o espelho ficar de pé, a normal vai ficar deitada. Ela também vai girar o mesmo ângulo que o próprio espelho. Eu quero analisar o que vai acontecer com o raio refletido. Notem que eu não vou mexer no raio incidente. Eu apenas vou girar o espelho e analisar o efeito de rotação do espelho na rotação do raio refletido. Então, o espelho deitado, agora girando 90 graus ele fica de pé. Eu percebo que o raio refletido, que antes estava naquela posição, agora ele inverteu completamente. Para obedecer à lei da reflexão, percebam que a normal ficou agora deitada com o espelho de pé. A normal também rotacionou 90 graus. Então, agora, para obedecer à lei da reflexão, o novo raio refletido está invertido em relação ao raio incidente. Então percebam que para inverter completamente tem que haver uma rotação de 180 graus. Isso para o raio refletido, mas o espelho girou apenas 90 graus. Então eu posso concluir que para qualquer rotação de um espelho plano, o raio refletido sempre vai girar o dobro do espelho. Então se o espelho gira um ângulo alfa qualquer, o raio refletido vai girar 2 alfa. Percebam aqui, ó, ao girar o espelho de deitado passar a ficar de pé, o raio refletido inverte. Ou seja, sempre o ângulo, isso aqui é uma letra grega, tá? O ângulo de rotação do raio refletido é sempre o dobro do ângulo de rotação do espelho. Vamos analisar agora o deslocamento da imagem. Então, existem velocidades relativas aqui quando o objeto se desloca em relação ao espelho. Então, se o objeto se desloca em relação ao espelho, a imagem também vai se deslocar em relação ao espelho. Então, existe uma velocidade relativa objeto-espelho e imagem-espelho. Mas também existe uma velocidade do objeto em relação à imagem ou da imagem em relação ao objeto. O deslocamento do objeto provoca um deslocamento da imagem e valores de velocidades relativas entre os elementos aqui representados. Notem que aquilo que o objeto faz, a imagem faz exatamente igual. A imagem imita o objeto. Nossa, isso é uma lei física? Olha, no caso é o básico do básico mesmo. A imagem sempre vai imitar o objeto. Quer dizer que, se o objeto se deslocar com uma certa velocidade em relação ao espelho, a imagem vai se deslocar exatamente da mesma forma em relação ao espelho. Então nós temos lá um objeto, uma pessoa se deslocando animadamente em relação a esse espelho aqui, a imagem vai se deslocar com a mesma velocidade em relação a esse mesmo espelho. Então eu posso dizer que objeto e imagem se deslocam com a mesma velocidade em relação ao espelho. Digamos que a velocidade do objeto seja 2 metros por segundo de aproximação do espelho. É claro que a imagem vai se deslocar também com 2 metros por segundo de aproximação em relação ao espelho. Então eu posso afirmar que a velocidade do objeto em relação ao espelho é exatamente igual à velocidade da imagem em relação ao mesmo espelho. Então escrevemos aqui que a velocidade do objeto para o espelho é a mesma velocidade da imagem para o mesmo espelho. Se essa velocidade for v, vai ser igual para os dois elementos, tá? Só que agora eu quero analisar qual é a velocidade do objeto em relação à imagem. Notem que a imagem e o objeto estão se deslocando em sentidos contrários.
Corpos que se deslocam em sentidos contrários têm uma velocidade relativa, que é a soma das velocidades. Notem que imagem e objeto vão se aproximar com 4 metros por segundo, que corresponde à soma das velocidades. Notem, velocidade relativa de dois corpos que andam em sentidos contrários. Então nós temos aqui a velocidade da imagem em relação ao objeto, ou do objeto em relação à imagem, é sempre o dobro da velocidade do objeto ou da imagem em relação ao espelho. Questão 1. Exemplo aqui de aplicação de espelhos planos, tá? Um objeto pontual, bem pequeno, está em frente ao espelho plano e a 20 centímetros dele. O olho de um observador está a 30 centímetros do espelho sobre a mesma linha que liga o objeto à imagem do objeto. A que distância do observador se forma a imagem do objeto? Bom, aqui tu vai ter que desenhar, tá? Segundo as ordens que eles te dão aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos um objeto a 20 centímetros de um espelho plano e um observador na mesma linha do objeto. E também depois a gente vai ver na mesma linha da imagem formada a 30 centímetros do espelho. A pergunta é, quanto vale a distância do observador à imagem do objeto? Então a gente sabe que a imagem de um objeto no espelho plano está atrás do espelho e a mesma distância que o objeto está do espelho. Então se a distância do objeto ao espelho é 20 centímetros, a distância da imagem ao espelho também é 20 centímetros. Agora, a distância do olho do observador até a imagem do objeto, ela vale 20 mais 30 centímetros, ou seja, 50 centímetros, o que nos dá aqui a resposta da letra E. Vamos agora ao chamado campo visual de um espelho plano. Qual é a área que um observador enxerga por reflexão quando ele se encontra na frente de um espelho? Existem dois métodos de obtenção do campo visual. O primeiro método é a partir da imagem de um objeto colocado na frente do espelho plano. Então notem o espelho plano E, um objeto na sua frente. Primeira coisa que tu faz, desenha a imagem lá atrás do espelho, a imagem daquele objeto atrás do espelho, simétrica ao longo da linha de simetria. A partir da imagem deste objeto, tu traça dois raios de luz que partem do mesmo ponto, faz um traçado de dois raios que peguem as bordas do espelho. Ok, pintem tudo na frente do espelho dentro desses dois raios e tu tem o campo visual. Isso significa que qualquer observador nessa região vai enxergar a imagem do objeto ali refletida. Qualquer observador fora daquela região, que é o campo visual, não vai enxergar a imagem deste objeto. Esse método de obtenção, então, traça os raios a partir da imagem do objeto, pegando as bordas do espelho, pinta tudo na frente do espelho entre esses dois raios e obtém o campo visual. Notem que esse método vale quando tu tem um objeto e mais de um observador. Obtido ali o campo visual, observadores nessa região enxergam por reflexão a imagem daquele objeto. Método 2. A obtenção do campo visual, nesse método, é a partir do próprio observador ali na frente do espelho. Então eu tenho um observador na frente do espelho plano O, e eu quero saber qual é a área que ele enxerga por reflexão naquele espelho no ambiente onde ele se encontra. O primeiro passo desse método é desenhar a imagem do observador, também chamada de observador simétrico. Tu pode desenhar apenas um ponto equidistante do espelho lá atrás, e esse ponto representa o olho do observador equidistante do espelho em relação à imagem, certo? A partir desse ponto, que é o olho do observador simétrico, ou a imagem do observador, tu vai traçar dois raios que peguem as bordas do espelho, vai pintar a área na frente do espelho e essa área é o campo visual desse observador. Tudo que estiver nessa região ele vai enxergar refletido no espelho. Então percebam que os objetos 1 e 2 ele enxerga refletidos, faz parte do campo visual dele, o objeto 1 e o objeto 2. Já o objeto 3 está fora do campo visual daquele observador.
Esse método de observador simétrico, ele é adequado quando tu tem um observador e vários objetos. Nessa ilustração de campo visual, nota que nós temos um observador e vários objetos na região onde ele se encontra. Eu quero saber qual é a área que projeta aquilo que ele enxerga por reflexão no espelho plano na posição em que ele se encontra, qual é o campo visual desse observador. Como eu tenho vários objetos e um único observador, eu vou traçar a imagem do olho do observador atrás do espelho e equidistante. A partir do olho do observador simétrico, eu traço duas linhas retas que peguem os limites ou as bordas do espelho. Pinta na frente do espelho, dentro dessas duas linhas traçadas, aquela região frontal, e eu tenho, portanto, o campo visual que estiver ali dentro, ele enxerga a imagem refletida no espelho. Notem um detalhe interessante e importante aqui. Eu não preciso de um espelho do meu tamanho para me enxergar de corpo inteiro refletido. Esse espelho é menor que o próprio observador, tem uma altura menor que o objeto e ele se enxerga de corpo inteiro. Tá, eu vou desprezar o dedão do pé que saiu ali, tá? Mas eu não preciso de um espelho do meu tamanho, da minha altura, para me enxergar de corpo inteiro refletido. Mas existe uma altura mínima que um espelho tem que ter para que haja a reflexão do corpo inteiro. Isso é provado por semelhança de triângulos. Então nós temos aqui um observador que se enxerga de corpo inteiro refletido num espelho menor que ele. Então nós temos uma condição que é que a altura do espelho pela altura do objeto, HE sobre HO, igual a D sobre 2D, semelhança de triângulos. Fazendo essas razões da semelhança de triângulos, tu vai descobrir que a altura mínima do espelho, para que tu te enxergue de corpo inteiro refletido, tem que ser metade da tua própria altura. Então a altura mínima de um espelho para reflexão de corpo inteiro é sempre metade da altura do objeto. Apenas simetria, geometria simples de semelhança de triângulos que me prova essa relação entre a altura mínima do espelho e a altura do objeto. O último detalhe dos espelhos planos é a associação deles. Notem que eu posso montar mais de um espelho, dois espelhos planos, com determinado ângulo de abertura, como mostra essa foto, e eu tenho mais de uma imagem para o mesmo objeto ali colocado na frente. Essa criança aqui, com o ângulo de abertura entre aqueles dois espelhos planos, E1 e E2, formam ali basicamente 3 imagens da mesma criança. O número de imagens para cada objeto colocado em uma associação de espelhos planos depende do ângulo de abertura entre eles. Qual a expressão que me permite calcular o número de imagens para cada objeto colocado na frente de dois espelhos abertos dessa forma? Notem que o ângulo de abertura entre os dois é igual a alfa. Então, se eu colocar, por exemplo, um objeto, aí eu percebo que se formam 3 imagens conjugadas nos dois espelhos planos. Esse número de imagens para cada objeto ali colocado é determinado pela expressão n igual a 360 sobre alfa, onde alfa é o ângulo de abertura entre os dois espelhos, menos 1. Ali o alfa tem que ser colocado em graus. Notem que qualitativamente eu percebo que quanto menor o ângulo de abertura entre os espelhos, maior vai ser o número de imagens que esses espelhos formam para um objeto. Notem que essa expressão calcula o número de imagens para um objeto colocado na frente deles. Alguns exemplos de aplicação, notem aqui nós temos 3 imagens formadas para 2 espelhos. Qual é o ângulo de abertura entre eles? Então, se eu conhecer o número de imagens formado por um determinado objeto, aplica ali a equação, n igual a 360 sobre alfa menos 1, descobre o alfa. É isso que eu quero nesse exemplo. 3 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Claro, o 1 vai passar, não me passa o alfa multiplicando agora, tá? Primeiro tu vai passar o 1 somando do outro lado da igualdade. 3 mais 1 dá 4, que é igual a 360 sobre alfa. Então o alfa vai passar multiplicando, 4 vai passar dividindo, 360 sobre 4 nos dá 90 graus. Então, para eu conjugar 3 imagens de um objeto colocado na frente de 2 espelhos planos abertos com determinado ângulo, esse ângulo de abertura tem que ser exatamente igual a 90 graus.
Tudo bem, pessoal? Agora nós iniciamos o estudo dos espelhos esféricos, que basicamente são dois tipos, os espelhos côncavos e os convexos. E claro, nós estudamos as imagens que esses espelhos geram para objetos colocados na sua frente. Quais são os dois tipos de espelhos esféricos que nós estudamos? Os côncavos, que são curvados para dentro, notem o observador, claro, sempre na frente dos espelhos. Então, curvado para dentro vai ser um espelho côncavo e curvado para fora vai ser um espelho convexo. Nessa superfície esférica, notem que nós temos alguns elementos, já que o formato dele é uma esfera. Percebam que existe um eixo principal com alguns pontos que são importantes da gente definir e ressaltar aqui nesse desenho. Esse ponto aqui é chamado de centro de curvatura ou raio de curvatura, que é basicamente, claro, o raio da superfície esférica que compõe o espelho. Então nós temos aqui o centro de curvatura do espelho côncavo. Aqui nós temos o centro de curvatura do espelho convexo. Aí já perceba uma coisa importante. O centro de curvatura do espelho côncavo está na frente dele. Já o centro de curvatura do espelho convexo está atrás do espelho, certo? Próximo elemento, bem no meio do caminho entre o centro e a superfície do espelho, nós temos o foco, distância focal ou ponto focal. Então, bem aqui no meio do caminho, metade do raio de curvatura ou metade do centro de curvatura, nós temos a distância focal, ponto focal ou simplesmente foco do espelho. Notem que o foco ele é igual a R sobre 2, que é a mesma coisa que C sobre 2. Sim, né? C é a mesma coisa que R, é o centro de curvatura ou raio de curvatura do espelho. O foco está bem no meio do caminho. E esse ponto aqui, onde o eixo intercepta a superfície do espelho, nós chamamos de vértice. Ali está o vértice do espelho côncavo e o vértice do espelho convexo. Notem, ressalto aqui, isso é importante lá para a projeção das imagens dos espelhos esféricos. O centro e o foco de um espelho côncavo estão situados na frente do espelho. E o centro e o foco de um espelho convexo estão situados na parte de trás do espelho. Isso é importante geometricamente para a gente projetar os raios de luz que refletem nesses espelhos e posteriormente encontrar as imagens que esses espelhos geram para objetos colocados na sua frente. Notem que a regra continua a mesma dos espelhos planos. Onde é que se encontra a imagem formada por um espelho? Sempre no encontro ou cruzamento de dois ou mais raios refletidos. Então a gente vai ter que estudar agora as propriedades geométricas de reflexão dos raios de luz que incidem nesses espelhos para poder encontrar então as imagens que eles formam. Agora nós analisamos para os espelhos esféricos as propriedades dos raios refletidos. Então, para eu formar a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho esférico, eu tenho que pelo menos fazer o cruzamento de dois raios refletidos. Mas eu tenho que conhecer 4 regras, 4 propriedades de reflexão. Todas elas são uma obediência à lei da reflexão. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Mas geometricamente tu tem que conhecer essas 4 propriedades. Nós vamos começar aqui pelo espelho côncavo. Notem, deixa eu insistir uma coisa. Aqui está a parte de trás do espelho côncavo, centro e foco na frente. Os raios de luz que ele refletem, claro, incidem na frente do espelho. A primeira propriedade de reflexão é que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco. Então vem paralelo ao eixo, reflete no foco. A segunda propriedade diz que todo raio de luz que incide na direção do foco ou no ponto focal, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então notem que são duas propriedades inversas. Veio paralelo, reflete no foco. Veio no foco, reflete paralelo. Terceira propriedade. Todo raio de luz que incide no centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. E a quarta propriedade diz que todo raio que incide no vértice, ele reflete-se
simetricamente. Notem lá, o raio veio no vértice, obedecendo aqui claramente a lei da reflexão, ele retorna simetricamente ao eixo principal em relação ao raio incidente. Usando pelo menos duas dessas propriedades, tu encontra sempre as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Notem que as quatro propriedades também têm que ser obedecidas pelo espelho convexo. Então vamos ver as quatro propriedades agora no espelho convexo. Insisto, aqui está a parte de trás do espelho convexo, centro e foco atrás, e aqui a parte da frente, de onde vem a luz, certo? As mesmas propriedades, notem. Se vier um raio de luz paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Cuidado com esse desenho, tá? Notem que ele veio paralelo, refletiu nessa direção do foco aqui, certo? Segunda propriedade, o inverso da primeira. Se veio paralelo, refletiu no foco, se vier na direção do foco, ele vai refletir paralelo ao eixo. A terceira propriedade, se vier na direção do centro, ele reflete sobre si mesmo. E a última propriedade, se vier incidente no vértice, ele reflete-se simetricamente. Então nós temos essas quatro propriedades que vocês têm que conhecer, mas como eu disse, basta aplicar pelo menos duas dessas propriedades de raios de luz refletidos e tu encontra no cruzamento dos raios refletidos a posição da imagem formada. Pessoal, um detalhe geométrico importante que deve ser ressaltado aqui nos espelhos esféricos é o seguinte: notem que o espelho côncavo tem o foco projetado na frente do espelho, por essa razão ele é chamado de foco real. Já o espelho convexo tem o seu foco na parte de trás do espelho, portanto ele é chamado de foco virtual. A razão disso é muito simples. Notem que para qualquer objeto que emita luz que chegue paralela ao eixo principal de um espelho esférico, faz com que os raios reflitam na direção do foco. Notem no espelho côncavo, os raios de luz que vêm de uma fonte muito distante e incidem paralelos, todos eles ao eixo principal, e refletem realmente se encontrando na frente do espelho, formando o foco real. Agora, se eu olhar a mesma projeção no espelho convexo, para essa fonte muito distante, os raios vêm paralelos, refletem, e na frente do espelho esses raios se afastam ao refletirem, porque é um espelho convexo. Então percebam que esses raios não se encontram, não se cruzam na frente do espelho. Eu tenho que encontrar o foco pelo prolongamento dos raios refletidos, e esse foco se encontra geometricamente atrás do espelho convexo. Como é um prolongamento de raios refletidos que me permite encontrar esse ponto focal, notem que este ponto focal do espelho convexo tem que ser um foco virtual. Então, foco real, encontro real de luz na frente do espelho côncavo, e foco virtual encontrado por prolongamento de raios refletidos, portanto, atrás do espelho, no caso do espelho convexo. Agora nós vemos a determinação gráfica das imagens, tradução, os desenhos das imagens que os espelhos esféricos fazem para objetos colocados em determinadas posições na frente deles. Lembrem que a regra é sempre a mesma, tá? A posição da imagem é sempre definida pelo encontro ou cruzamento dos raios refletidos. Então, para os espelhos esféricos, basta usar pelo menos duas das propriedades de reflexão dos raios para encontrar, através do cruzamento desses raios refletidos, a posição geométrica da imagem. Nós iniciamos nossa análise de imagens pelo espelho côncavo, já que esse espelho tem 5 casos de formação de imagens, dependendo da posição do objeto à sua frente. O primeiro caso de análise é quando o objeto é colocado após o centro, logo após o centro, não no infinito, uma distância próxima ao espelho, mas além de ser. Nesse caso, fazendo pelo menos 2 raios de luz que se projetem e reflitam no espelho, o cruzamento desses raios vai me dar geometricamente a posição da imagem. Então vou começar por um raio de luz que parte ali da chama da vela, incide paralelo ao eixo principal e reflete na direção do foco. Eu preciso de pelo menos mais um raio de luz projetado para encontrar o primeiro.
O segundo raio de luz que eu vou usar, partindo do mesmo ponto, ele passa pelo foco e reflete paralelo ao eixo principal. Já temos ali a projeção da imagem se dá naquele ponto de cruzamento dos raios refletidos. Se eu quisesse fazer um terceiro raio, não é obrigatório, mas poderia, o raio que vem no vértice reflete simetricamente para encontrar no mesmo ponto os outros dois. Ali está o cruzamento de raios refletidos, ali está a chama da vela. Notem que esta vela tem a sua imagem projetada na frente do espelho, ela é de cabeça para baixo e está situada de tal forma que fica em algum ponto entre o centro e o foco. Essas são as propriedades da imagem quando o objeto está além do centro. Ela é real, ela é invertida, portanto de cabeça para baixo, entre o centro e o foco, mas ela é menor que o objeto. É o que está acontecendo com aquela pessoa na frente daquele espelho, certo? Segundo caso, aproximando o objeto do espelho, nós colocamos agora ele sobre o centro de curvatura. Primeiro raio de luz vem paralelo ao eixo, reflete na direção do foco. Segundo raio vem na direção do foco, reflete paralelo. Já temos a imagem neste ponto aqui. Se eu quiser fazer o terceiro raio, notem, vem no vértice, reflete simetricamente e encontra exatamente no mesmo ponto os outros dois. Então nós temos aqui o cruzamento dos raios refletidos projetando uma imagem na frente do espelho. Ela é do mesmo tamanho do objeto e nós temos projetada exatamente sobre o centro de curvatura. Estando na frente do espelho é uma imagem real. Então ela é real, invertida, mesmo tamanho e geometricamente projetada sobre o centro de curvatura. No terceiro caso, nós colocamos o objeto entre o centro e o foco. Notem que nós estamos aproximando o objeto do espelho para analisar os 5 casos de formação de imagens, tá? Vem um raio de luz paralelo, reflete no foco. Essa propriedade eu estou usando sempre. Vem no foco, reflete paralelo. Já tem o cruzamento dos dois raios de luz que eu preciso. Se eu fizer um terceiro raio de luz passando pelo vértice, vai encontrar exatamente no mesmo ponto os outros dois. Cruzamento de raios na frente do espelho, imagem invertida, real e maior que o objeto, projetada além do centro. Essas são as propriedades da imagem no terceiro caso. Então ela é real, invertida, maior que o objeto e após o centro de curvatura. No quarto caso, nós colocamos o objeto sobre o foco do espelho côncavo. Notem o que vai acontecer. Vem um raio paralelo, reflete na direção do foco. Agora eu vou ter que mudar a propriedade de raio refletido aqui, porque se eu fizer um raio de luz nesse meu desenho que incida na direção do foco, ele não vai pegar a superfície do espelho. Então vou usar uma outra propriedade, outra definição de raio refletido, que é aquele raio que vem na direção de C. Se vem na direção do centro, ele reflete sobre si mesmo. Notem que nós temos um problema aqui. Esses dois raios refletidos são paralelos, então eles não se cruzam, eles não se encontram. Então vou fazer uma terceira tentativa. O raio que vem no vértice vai refletir simetricamente, certo? Certo, mas ele também vai ser paralelo aos outros dois. Então, neste caso em que o objeto é colocado sobre o foco do espelho côncavo, não há imagem formada. Então, matematicamente, a gente sabe que retas paralelas se encontram no infinito, ou, na prática, elas não se encontram. Então, como os raios de luz refletidos são paralelos, a imagem é dita imprópria, ou seja, não existe, e ela está formada geometricamente no infinito. Na prática, pessoal, não há imagem formada neste caso. Eu não sei se já percebeu nesses espelhos de banheiro curvos, quando tu coloca o rosto em determinado ponto, tu simplesmente não vê a tua imagem projetada. É quando o rosto está sobre o foco do espelho côncavo. Uma importante aplicação prática de objeto no foco e imagem no infinito são os faróis ou holofotes. O que nós queremos de um holofote? Qual é a finalidade dele? Projetar um feixe de luz de raios paralelos que vá o mais longe possível, ou seja, teoricamente até o infinito. Para isso se coloca o objeto no foco. Quem é esse objeto? É a fonte de luz, é a lâmpada. Se eu colocar uma lâmpada no foco de um espelho côncavo, os raios que vêm do foco vão refletir paralelamente, projetando um raio em direção ao infinito.
E aí vem uma observação importante. Ok, objeto no foco, imagem no infinito. E se o objeto estiver no infinito, para onde é que vai a imagem? Essa projeção ela é simétrica. Se um objeto no foco projeta a imagem no infinito, um objeto no infinito projeta a imagem no foco do espelho côncavo. É o que acontece em telescópios refletores, que usam espelhos côncavos para projetar a imagem de objetos infinitamente distantes ou muito distantes do espelho. Nós consideramos que para uma fonte de luz muito distante de um espelho, os raios que vêm dessa fonte infinitamente longe incidem paralelos ao eixo principal. Então, se o objeto estiver no infinito, a imagem para raios de luz que incidem paralelos refletem no foco a imagem, neste caso vai se projetar no foco. Então não esquece. Propriedades simétricas. Objeto no foco, imagem no infinito. Objeto no infinito, imagem no foco. No último caso do espelho côncavo, nós posicionamos o objeto entre o foco e o vértice desse espelho. Então ali está o objeto, espelho côncavo. Percebam, um raio de luz que vem paralelo, ele reflete na direção do foco. Vou usar o raio agora que vem na direção do centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Notem que esses dois raios de luz, eles não são paralelos. Isso quer dizer que em algum ponto eles vão se cruzar, mas não vai ser na frente do espelho após refletidos. Por quê? Porque eles se afastam. Então eu vou usar agora, não sou obrigado a fazer isso, tá? Mas eu vou usar agora o terceiro raio que vem na direção do vértice, reflete simetricamente, claro, ele não vai encontrar nenhum dos outros dois. Percebam que aqui eu vou ter que fazer o prolongamento dos raios refletidos, ou seja, um encontro virtual desses raios de luz, porque a luz real está na frente do espelho. Então, prolongando esses três raios, eles se encontram neste ponto virtual, prolongamento de raios refletidos, resultando numa imagem com essas características. Atrás do espelho, ou seja, prolongamento de raios refletidos, imagem virtual, ela é direta, está de cabeça para cima, e ela é maior. Esse é o caso do chamado espelho de ampliação. Quando coloca o teu rosto bem perto de um espelho côncavo, o teu rosto tem uma imagem ampliada. Então essa imagem, neste caso, tem essas propriedades: virtual, atrás do espelho, prolongamento de raios refletidos, maior, tem uma imagem ampliada em relação ao objeto, e de cabeça para cima, portanto uma imagem direta. Finalizada a análise das imagens do espelho côncavo, agora nós analisamos o caso único de formação de imagem do espelho convexo. Notem que o espelho convexo, por ser curvado para fora, já vejo aqui uma vantagem desse tipo de superfície espelhada. Ele consegue refletir uma grande área numa superfície relativamente pequena, ou seja, todo espelho convexo tem um grande campo visual bem maior, por exemplo, que aquele campo visual do espelho plano. Então ele serve para refletir grandes áreas em superfícies pequenas. Posicionando o objeto na frente do espelho convexo, a gente vai notar que se forma apenas um tipo de imagem para este tipo de espelho. Por que isso acontece? Porque no espelho convexo, centro e foco, lembrem, estão posicionados atrás do espelho. O centro e o foco são elementos virtuais, portanto. Isso quer dizer que, independente da posição que eu coloque o objeto na frente do espelho convexo, vai se formar apenas um tipo de imagem. Projetando os raios de luz, obedecendo aquelas regras de reflexão, percebam que um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Eu preciso de mais um raio de luz e no cruzamento dos raios refletidos nós temos geometricamente a posição da imagem. O segundo raio que eu vou utilizar é aquele que vem na direção do foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Notem que na frente do espelho esses dois raios refletidos não vão se encontrar, porque ali na frente eles estão se afastando. Mas se eu prolongá-los, já que eles não são paralelos, aí sim eu vou encontrar um cruzamento, neste caso que vai ocorrer atrás do espelho. Percebam que esse raio de luz já está automaticamente prolongado, porque ele refletiu na direção do foco. Se eu prolongar este raio refletido lá para trás do espelho, notem que ali naquele ponto os dois se cruzam e geometricamente ali está a imagem daquele objeto.
Características da imagem. Ela é virtual, encontrada pelo prolongamento dos raios refletidos, formada atrás do espelho. Ela é menor e ela é direta. Então, virtual, menor e direta é sempre o caso de formação de imagens de espelhos convexos. Esse é o caso único de formação de imagem deste tipo de espelho. Um detalhe importante que também vale para o espelho convexo: se o objeto estiver no infinito, a imagem se projeta no foco, que nem ocorreu no espelho côncavo. A aplicação do farol holofote. Aqui, para uma fonte luminosa muito distante do espelho convexo, os raios de luz que vêm paralelos refletem na direção de um foco virtual. E lá se encontra a imagem daquele objeto bem distante do espelho. Então sempre, para qualquer espelho esférico, objeto no infinito, imagem formada no foco. Pessoal, existem equações para os espelhos esféricos que relacionam determinados elementos desses espelhos. E essas equações são as mesmas, tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos, tá? Claro que nós temos ali os elementos C e F, não esquecendo que C é a mesma coisa que raio de curvatura, centro e raio são a mesma coisa. O foco é metade do raio ou metade do centro de curvatura. Nós temos aqui nesse desenho alguns elementos representados. O objeto com a sua altura HO, a imagem com a sua altura HI, a distância do objeto ao espelho, chamada de DO, e a distância da imagem ao espelho, chamada de DI. A primeira equação que nós temos é a chamada equação de Gauss para os espelhos esféricos, que diz que o inverso da distância focal é a soma dos inversos da distância da imagem em relação ao espelho com a distância do objeto em relação ao espelho. Então, 1 sobre F, o inverso da distância focal, é igual ao inverso da distância da imagem somada ao inverso da distância do objeto. Uma expressão nada bonita, mas enfim, fácil de decorar, ok? Equação de Gauss. Nós temos também a equação do aumento linear transversal ou da ampliação. Então o A, aumento linear transversal, é o quociente HI/HO, e é o mesmo que menos DI sobre DO. Deixa aquele sinal de menos ali, ele faz parte da equação. Então o quociente distância-imagem, distância-objeto, com sinal de menos, ou quociente HI sobre HO, aumento linear transversal. É importante salientar que existe um resultado matemático desses cálculos para esses elementos dos espelhos, e esses resultados podem ser positivos ou negativos. Isso tem uma análise teórica importante para os resultados matemáticos das grandezas envolvidas nas equações desses espelhos. Por exemplo, então nós temos uma convenção de sinais. O DO vai ser positivo sempre, correto? A distância do objeto ao espelho sempre vai dar um resultado positivo. Se der negativo, desconfia que tu fez algum cálculo errado. Agora, se tu achar um DI negativo, significa uma imagem virtual. E um DI positivo significa uma imagem real. Então o sinal da distância da imagem ao espelho pode ser negativo ou positivo, imagem virtual ou real. Foco negativo, fiz os cálculos ali com a equação de Gauss e achei o foco negativo. Quer dizer que tu está trabalhando com um espelho convexo. É o chamado foco virtual do espelho convexo, portanto negativo. E o foco positivo, se der positivo ali na equação de Gauss, quer dizer que tu está trabalhando com um espelho côncavo, que o foco é real, está na frente do espelho. Então o sinal da distância focal me dá o tipo de espelho. Foco positivo, espelho côncavo, isso é muito importante. E foco negativo é o espelho convexo, tá? Se der um aumento linear negativo, significa uma imagem de cabeça para baixo, ou seja, a imagem invertida. E um aumento positivo significa uma imagem de cabeça para cima, ou seja, uma imagem direta. Então essa convenção de sinais tem que ser conhecida, tem que ser apresentada. Ela faz parte dos resultados matemáticos do uso das equações.
E um detalhe mais importante, algumas observações aqui que devem ser seguidas, tá? Primeiro, toda imagem real é de cabeça para baixo, como mostra aqui esse desenho. Se tu voltar ali a todos os casos de imagens que se formam na frente dos espelhos, todas elas são invertidas. E o contrário também é verdadeiro. Toda imagem que se forma atrás do espelho, ou seja, toda imagem virtual, é de cabeça para cima. Então não esquece, imagens reais elas são invertidas, imagens virtuais são diretas. E um detalhe essencial, apenas imagens reais, produzidas por luz real, podem ser projetadas em telas ou anteparos. Toda imagem virtual é impossível ser projetada numa tela. Então essa imagem que vem do projetor projetada aqui nesta tela é uma imagem real. Toda imagem real pode ser reproduzida numa tela de projeção. A imagem virtual não pode ser reproduzida numa tela. Para análise do cálculo com equações para espelhos esféricos, vamos usar a questão 23 como exemplo, tá? Aqui nós temos um objeto real colocado a 20 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo e de distância focal igual a 30 centímetros. Já anotei ali, ó, DA igual a 20 centímetros, distância do objeto ao espelho. Como é um espelho côncavo, o foco é positivo. Se eles dessem um espelho convexo de distância focal 30, teria que colocar menos 30 ali no resultado matemático, tá? Eles querem saber as propriedades da imagem, se ela está a 60, 50, 30 centímetros do espelho, querem saber o DI, se ela é direta ou invertida e se ela é maior ou menor que o objeto. Bom, se eu tentar resolver essa questão pelo desenho, tá? Se eu não quiser atacar por equação de primeira, com essa situação que nós temos aqui, notem ali o espelho côncavo, centro e foco e vértice. Como o foco é 30 centímetros em relação ao vértice e o objeto é colocado a uma distância de 20 centímetros em relação ao espelho, este objeto a 20 centímetros está entre o foco e o vértice. É o caso do espelho de ampliação. Quando tu tem uma imagem maior, virtual e direta, é o quinto caso de formação de imagem do espelho côncavo. Se eu fizesse toda a projeção dos raios refletidos, eu encontraria uma imagem com essas propriedades: maior, direta e virtual, atrás do espelho. O desenho não vai me resolver a questão, porque eu vou ficar com alternativas possíveis. O que eu sei que eu posso eliminar é que o objeto não vai ter uma imagem invertida, e nem a metade, vai ser direta e maior. Essas duas alternativas podem ser arriscadas. Agora eu vou ter que fazer os cálculos para encontrar as propriedades que o desenho não conseguiu me mostrar. Então, primeiro, possuindo os dados da distância do objeto e a distância focal, eu posso calcular através da equação de Gauss a distância da imagem ao espelho. Então, utilizando essa expressão, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, eu vou calcular a distância da imagem ao espelho. Portanto, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre 20. Agora eu vou passar 1 sobre 20 subtraindo lá. 1 sobre 30 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre DI. Faço agora o MMC daquele lado, onde nós temos aqui 60, né? Isso aqui é igual a 1 sobre DI. Então 60 sobre 30 dá 2. 60 sobre 20 dá 3. 2 menos 3 sobre 60 vai dar menos 1 sobre 60. É igual a 1 sobre DI. Invertendo aqui, nós descobrimos que o DI deu menos 60 centímetros. O que significa esse sinal de menos? Ele confirma o que o desenho está mostrando. Sim, a matemática confirma o que o desenho mostra. Esse DI negativo significa que a imagem é virtual, que é o caso do espelho de ampliação. Eles colocaram em módulo aqui a resposta, tá? Não colocaram o DI negativo. Às vezes vem em módulo, às vezes vem com o sinal. Já temos a resposta, né? Só pode ser letra A, porque as outras duas têm DI errado, tá? Então ela é direta, ela é 60 centímetros do espelho, virtual, portanto, como toda imagem direta, aliás, né? Percebam,
Toda imagem direta tem DI negativo, porque é virtual. E aqui o triplo. Como é que eu provo que a imagem é o triplo do tamanho do objeto? Olha, o aumento linear transversal vai me mostrar isso. Menos DI sobre DO. Como eu conheço esses dois elementos aqui agora, notem que o DI deu negativo. Joga o DI negativo. Então, o menos é da equação. Menos 60 sobre DO, que é 20. Quanto é que deu o aumento linear transversal? O aumento deu, notem, positivo mais 3. 3 quer dizer que a altura da imagem é 3 vezes a altura do objeto. Então a imagem tem o triplo do tamanho do objeto. E esse mais aqui, notem que o aumento positivo, ele mostra que a imagem é direta. O que confirma que é uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direta, o que confirma então a nossa alternativa, a letra A.